Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula e esses são os ovos que iremos ensinar a vocês hoje. Temos a opção do dragê invertido, temos o nosso palha italiana com brigadeiro branco, o nosso ovo dueto e o de cenoura com brigadeiro. Todos os ovos feitos com a mesma casca, só mudamos o recheio e a decoração. Agora então vamos ao recheio do ovo de chocolate. Vamos começar pelo aquele tradicional brigadeiro que todo mundo conhece, né? Para fazer esse brigadeiro, vamos utilizar uma lata de leite condensado, a marca da sua preferência, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, uma colher de sopa de manteiga, frisando que é manteiga, não margarina. A margarina possui gordura vegetal e não é isso que nós queremos, precisamos de um produto de gordura animal. O chocolate ao leite, vamos utilizar 50 gramas de chocolate ao leite. Também é importante frisar que aqui utilizaremos o chocolate nobre e não a cobertura fracionada. E 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. Importante também utilizar chocolate não achocolatado, porque o achocolatado possui açúcar em sua composição. Para fazer o brigadeiro, vamos utilizar uma panela. Prefira sempre essas com fundo mais grosso, porque ela dissipa melhor o calor. Vai evitar o seu brigadeiro de grudar rápido ou de queimar. É só colocar o leite condensado na panela. Lembrando que aqui nós estamos usando apenas uma lata de leite condensado, o creme de leite, chocolate em pó, uma colher de manteiga e o chocolate nobre. Pode também se utilizar o chocolate em barra, não é obrigatório que seja esse em moedas. Mistura já, para deixar o mais homogêneo possível. Eu prefiro de moeda porque é mais fácil, a gente não precisa picar, ele já vem praticamente triturado. Mas fica a seu critério o que for mais fácil para você. Quando ele estiver assim um pouco mais homogêneo, a gente pode ligar o fogo e mexer. Esse brigadeiro a gente vai mexer ele até o ponto de recheio. Eu vou mostrar para vocês no final, quando ele chegar na consistência, qual é o meu ponto de recheio, né? Que eu acredito que cada um tem o seu. Então, pessoal, esse aqui é o ponto que eu disse a vocês que é o ponto de recheio. Pelo menos é o meu ponto para recheio. Ó, você vai levantar, ele vai cair em blocos. Ó, de novo. Levantou a espátula, ele cai em blocos, ó. E fica marcado na panela. Se você olhar aqui na panela, você vai ver que na hora que ele cai, ele continua mostrando, ó, os blocos na panela. Esse é o ponto para recheio. Aqui eu já desliguei o fogo. Porque se passar um pouco, chega o ponto de brigadeiro de enrolar. E aí você vai tirar da panela e passar para um outro recipiente. Porque como a panela está quente, se você deixar na panela, ele vai acabar perdendo ponto, porque vai adquirindo mais calor da panela, né? Vai pegando o calor da panela e continuar cozinhando aqui dentro da panela, que é o que a gente não quer. Vejam o brilho do brigadeiro. Isso aqui é devido à manteiga que a gente colocou. E eu não sei se eu falei a vocês, mas aqui eu estou utilizando um leite condensado integral e não um leite condensado semidesnatado, que também dá uma certa diferença. O que acontece? A maioria daqueles leite condensados que a gente compra no supermercado, de caixinha, eles são semidesnatados. Eu gosto de usar o de lata, aqui eu estou usando o da Nestlé, em lata, que ele é integral, então ele possui um pouco mais de gordura, que é o que dá esse aspecto
ao nosso recheio. Ó. Ele dá mais brilho e também a consistência e a maleabilidade é outra. Agora vamos para a segunda etapa, que é o recheio de brigadeiro branco, que a gente vai fazer aquele ovo que eu acabei de mostrar a vocês, que é o dueto, com brigadeiro branco e brigadeiro preto. Aqui tem uma lata de leite condensado, meia caixa de creme de leite, 50 gramas de chocolate branco e uma colher de sopa de manteiga. Lembrando que o chocolate branco também é nobre, não é o chocolate cobertura. Aí você vai colocar e vai fazer da mesma maneira que o brigadeiro de chocolate ao leite. O creme de leite. Chocolate branco. A ordem de colocar os produtos na panela não interfere em nada. E a manteiga. Da mesma maneira, a gente vai misturar até o mais homogêneo possível. E em seguida, vamos ligar o fogo. O ponto desse recheio é o mesmo ponto do brigadeiro de chocolate ao leite. É chegar naquele ponto onde a gente levanta com a espátula e ele cai em blocos e não se desfaz. Você consegue ver esses blocos quando ele cai no recheio que está na panela. Eu sempre gosto de usar o chocolate branco mesmo no recheio de brigadeiro branco, porque eu acho que ele dá um sabor a mais do que apenas usar o leite condensado e o creme de leite. Então, esse aqui ainda tem que ter mais cuidado para não queimar do que o brigadeiro, né? Porque o brigadeiro fica meio que imperceptível devido à cor. Já no brigadeiro branco, se queimar vai mostrar. Então tem que ter muito cuidado. Já chegamos ao ponto, ó. Você levanta, ele cai em blocos e não se desmancha. Já pode apagar o fogo. Aí a mesma coisa do outro brigadeiro, vai despejar em outro recipiente para que pare o processo do cozimento. Vamos para a segunda etapa, né, que eu acho que é a mais esperada por todos, que é a etapa do chocolate, da cobertura fracionada, lembrem disso. Aqui temos as formas, temos essa forma de 250 e essa aqui que é para um ovo de 150 gramas. Vejam que eu sempre escolho esse tipo de forma, ó, que chama de forma fácil. Veja que vem uma parte, a outra parte e vem essa parte de silicone. Para que isso, Elias? O que acontece geralmente, principalmente quem está começando, que compra aquelas formas que vem apenas essa parte aqui, é que você precisa dosar a quantidade de chocolate. E se você não tiver essa precisão na dosagem, vai acontecer de que ou vai ficar muito grossa a casca, ou vai ficar muito fina e vai quebrar facilmente. E às vezes também ocorre de cada casca ficar com um peso diferente. Então aqui não ocorre esse problema. Por quê? Porque você vai colocar o chocolate nessa parte, vai vir com esse molde em silicone, vai inserir e por cima essa outra parte do molde, que é o que vai pressionar e vai fazer com que a sobra do chocolate saia pelas laterais. Inclusive, ela vem até uma marcação, não sei se dá para vocês verem. Vem uma marcação aqui, ó, onde mostra a quantidade de chocolate que você deve colocar. Então, assim, é muito simples, não tem erro. Muito difícil você errar com a forma dessa. Ela já te dá a quantidade para ser utilizada de chocolate. E se você for ter um processo de produção, vai produzir em escala, é importante que você faça o primeiro, coloque o chocolate, pese, e aí você vai saber mais ou menos quanto você vai gastar de chocolate para cada ovo de Páscoa. Então, como eu falei na aula passada, a gente vai estar utilizando aqui a cobertura da Cical. Já coloquei aqui, você pode ver que esse tipo de cobertura ela já vem toda em moedas. Tem também a opção em barra, né? Fica a seu critério. Essa eu acho mais prática porque já vem fracionada. E aí vamos utilizar a cobertura ao leite da Cical. Pode ser derretido no micro-ondas e pode ser derretido no banho-maria. Eu prefiro o micro-ondas, que eu acho mais prático, mas fica a seu critério também. A gente vai levar o micro-ondas. Eu sempre recomendo, como cada micro-ondas tem uma potência diferente, eu recomendo você ir de 30 em 30 segundos. Coloca 30 segundos, vê como ficou o chocolate, mexe, coloca mais 30,
até chegar ao ponto de derretimento, porque se você colocar todo de uma vez, corre o risco de queimar. E eu não posso chegar para você e dizer, ó, coloca 2 minutos. Vai depender da cobertura que você comprou, vai depender da temperatura do ambiente no momento, vai depender da potência do micro-ondas, então tudo isso influencia. Ó, vocês conseguem ver que quase não derreteu? Então, aí aqui eu vou mais 30 segundos para o micro-ondas. Ó, aqui você vê que ele já consegue, ele já está chegando na textura líquida, né? Mas ainda vai precisar mais algum tempo. Acredito que mais uns 30 segundos ele esteja ideal para a gente trabalhar. Pronto, veja aqui, o chocolate está todo líquido. Então, no total, eu gastei 1 minuto e meio para que esse chocolate derretesse completamente. Aí, de uma próxima vez, se eu for derreter essa mesma quantidade de chocolate, eu já sei que se eu colocar 1 minuto e 30 segundos, vai derreter o chocolate. Então, mas para isso você precisa fazer o teste. Você precisa derreter em 30 e 30 segundos até conhecer o seu micro-ondas. E lembrando que isso vai diferenciar também devido à marca do chocolate e devido também à quantidade que você vai colocar para derreter. Quanto mais chocolate tiver no recipiente, mais tempo vai ser preciso para derreter esse chocolate. Ó, vocês conseguem ver que está totalmente líquido, sem nenhum pedacinho. Por quê? Porque mesmo cobertura corre o risco de queimar. Se você colocar ela muito tempo no micro-ondas, ela vai acabar queimando, e se queimar você perdeu toda a cobertura. Então, como eu falei a vocês, estão vendo que temos uma marca aqui na forma? Nós vamos colocar o chocolate até essa marca. Nós estamos utilizando aqui a forma de 250 gramas para fazer essa metade do ovo. Viram como é simples? Se fosse a outra forma aqui, você teria que colocar o chocolate e estar dosando a quantidade de chocolate para não ficar nem de mais e nem pouco. Então, gente, não tem um tempo ideal de ficar na geladeira, né? A gente precisa estar olhando para ver se chegou já, se ele já cristalizou a cobertura. Então, vamos dar uma olhadinha? Ó, a gente percebe quando ela solta totalmente. Aí você vê que aqui já está solto, ó. Vejam o brilho do chocolate. Então, você percebe que já chegou no ponto. Veja que ele solta facilmente. Então, aqui já fizemos 150 e 250 gramas. Ó, é muito fácil de tirar. Você vai tirar todo esse silicone.
Se você, na hora que for puxar o silicone, perceber que não está soltando, então leva mais um pouco ao freezer. É sinal que não secou totalmente. Porque às vezes ele seca a parte de cima, porém dentro ainda está molhado. Veja que o nosso soltou, ó, completamente, com muita facilidade. Como esse ovo, lembra que ele ficou um pouco de excesso de chocolate na forma? Então, aí agora a gente tem que limpar, pode ser com o uso de uma faca, de uma espátula. Você vai tirando essas rebarbas de chocolate. Ele já vem a marcação até de onde você cortar, ó. Aí, para fazer esse serviço, é bom estar com uma luva, porque geralmente a gente passa o calor da mão para o chocolate e acaba derretendo. Vejam que ficou toda certinha. Hoje na confeitaria Vovó Carmen a gente usa o chocolate para fazer as cascas de chocolate. Aqui a gente está ensinando a vocês fazerem de um método mais rápido e fácil, que é com a cobertura. Então, eu não indico você vender o ovo puro, feito de cobertura. Eu acho que não é legal. As pessoas, mesmo que não entendem, vai perceber o sabor da gordura no paladar. Então, é interessante, sempre que usar cobertura, fazer o ovo de colher, o ovo recheado. Porque você vai ter um recheio adicional a esse ovo. E geralmente, se você fizer um recheio muito bem feito, vai disfarçar esse sabor da cobertura. Você não vai sentir. A pessoa vai comer e não vai sentir a gordura da cobertura. Agora, no caso de vender ele a casca sem recheio, já não recomendo, porque perceberia sim o sabor do chocolate fracionado. Vejam a textura que ficou o nosso brigadeiro. Não precisa colocar na geladeira. Só deixar em temperatura ambiente mesmo, que ele já fica na textura ideal. Peguei aqui uma casca das que a gente fez, de 250 gramas. Vou usar essas mangas de confeitar que você acha em qualquer loja de confeitaria. Se não tiver uma dessas, você pode fazer com a colher mesmo. Eu prefiro com a manga porque eu acho que fica um trabalho um pouco mais limpo. A gente acaba sujando menos a casca. Só vai cortar o bico dela, que ela vem fechada. Você abre assim ela na mão e vamos colocar o recheio. Ó, virou a manga. E vamos colocar o nosso recheio de brigadeiro branco também. Mesma coisa, corta o bico. Vira o saco com o apoio da mão. E vamos ao nosso brigadeiro branco. Ó, aqui vamos rechear agora a nossa casca de 250 gramas. Estou aqui com
o brigadeiro preto. Ó, só não tem jeito correto de se usar não. Você faz como quiser. Aqui eu vou intercalar, que esse vai ser o nosso ovo dueto, que vai brigadeiro branco e brigadeiro preto. Nessa última camada, vou colocar um pouco mais de chocolate para a gente poder espalhar e colocar a nossa decoração. Você vai só dar uma alisada, já que a gente vai decorar com o granulê, para ele ficar o mais uniforme possível. Se tiver, pode fazer com a espátula ou com o fundo de uma colher. Vamos agora para a nossa decoração. Você pode pegar qualquer instrumento que tiver na sua casa apenas para dividir ao meio o ovo. E a gente vai colocar metade de chocolate branco, do granulê de chocolate branco, que vocês acham facilmente. Lembrando que isso aqui é um granulado que é feito de chocolate mesmo. Ele não é um granulado que leva açúcar, ele é apenas chocolate mesmo. Bem simples, acomoda. Pronto, e aí vamos para a outra metade. Aqui eu estou usando o granulê branco e o granulê meio amargo. E aqui para finalizar, vamos colocar a nossa logo, né? Que é a medalhinha da Vovó Carmen. Essa é a outra casca que fizemos de 250 gramas. Vamos rechear essa com um bolo de cenoura e o brigadeiro que a gente fez inicialmente. Mesma coisa, pega um saco de confeitar, esse aqui eu já cortei. Coloca um bico de confeitar de sua preferência. Coloca dentro do saco. E vamos fazer a mesma coisa, abrir a manga. Depois, com uma camada do bolo de cenoura, você pode fazer também com qualquer outro tipo de massa de bolo. Aqui a gente vai usar a de cenoura. Você esfarela ela. É interessante que você comece com o brigadeiro para você conseguir grudar essa farofinha que fez com o bolo. Para finalizar, novamente, a medalhinha, que isso aqui são medalhinhas que a gente faz de pasta americana. Mas fica a seu critério, você pode fazer também de chocolate, você pode ver que na internet tem várias propagandas de pessoas que vendem a sua logo para você usar em produtos de confeitaria. E essa aqui foi feita de pasta americana, depois pintada com o pó dourado comestível. Para esse, pessoal, vamos utilizar a palha italiana, né? Você vai pegar um pouco daquele recheio de brigadeiro que fizemos anteriormente e vai misturar com biscoito de maisena triturado.
E aí você coloca conforme você vai vendo a textura. Eu gosto sempre de usar muito biscoito, para que quando a pessoa coma, sinta a crocância do biscoito. Então, até isso também é importante escolher um biscoito de maisena de qualidade. Aqui nós estamos utilizando o Marilã. Pronto. Misturou, vai rechear o ovo com a colher mesmo. Para esse de palha italiana, vamos utilizar o brigadeiro branco que a gente fez e colocar um bico, aquele mesmo bico que a gente usou para o anterior. E vamos fazer as pitangas com esse bico. Para esse aqui vamos ensinar uma decoração diferente, vamos fazer ele invertido. Vamos rechear e inverter. Vou rechear com brigadeiro branco. Para finalizar, vamos pegar aquela cobertura que a gente usou para fazer as cascas e vamos fechar esse ovo. Como? Vamos pegar um pouco dessa cobertura. E vamos levar esse ovo para a geladeira até essa camada de cima secar. Quando ela secar, nós vamos virar e fazer a decoração. Então, acabamos de tirar esse ovo da geladeira. Veja que a casca que fizemos acima, a camada, tá firme já está bem dura. Aí a gente vai virar e a decoração vai ser do lado inverso. Você pode usar um maçarico, pode ser qualquer outro tipo de fonte de calor. Até um secador de cabelo, desde que ele não tenha sido usado, né? Aquece pouco, senão a gente derrete o ovo. E aqui, ó, vamos jogar os dragês, que são confetes que vocês acham em qualquer loja de confeitaria. Então, pessoal, aqui estão as nossas 4 opções de ovos de colher que fizemos, 4 variações. Fizemos palha italiana com brigadeiro branco por cima de decoração, cenoura com brigadeiro, dueto e o nosso de dragê invertido. Trouxe para vocês também aqui uma opção de embalagem, né? Porque não adianta estar gostoso, mas também precisa estar bem apresentável. Então, essas embalagens vocês encontram em qualquer loja de artigos para festa. Temos assim, tem brancas, e aí você pode comprar para cada tamanho de ovo adequado. Essa aqui é para um ovo de 250 gramas. Vamos colocar... Tirar a tampa, ela vem geralmente desmontada. E colocar esse que nós fizemos de cenoura com brigadeiro. Veja que ela encaixa perfeitamente. E o interessante é que essas embalagens vendem na unidade. Então, assim, você não é obrigado a comprar uma caixa fechada.
Ela vende na unidade. E aí você pode personalizar uma tag, colocar uma tag ou personalizar a fita e usar essas embalagens já prontas que vendem em qualquer loja de confeitaria. Obrigado, pessoal. Você que me acompanhou até aqui. Quero te convidar para uma mentoria online, amanhã a partir das 20 horas, comigo e com o pessoal do Quero Delivery. Espero você! Quero Delivery!